calor do momento, sabe? Manda ver. Vamos lá. Não esqueceu de nada. Não. Bem-vindos, galera do canal MTG, eu sou o Anderson Roberto, estamos aqui na Brasil Game Show, quarto e penúltimo dia do evento, né? E eu tô aqui com nada mais nada menos, Diego Keber, do portal Adrenaline. Diego, vamos lá. O 4K tá aí, né, cara? E a nova tendência de mercado. Você acredita que com o lançamento do Shone X teremos uma aceleração na mudança do padrão, ou seja, o 1080p vai virar o novo 4K? Eu acho que bom, primeiro, um abraço para todo mundo que está acompanhando esse vídeo. Agora eu acho que tem uma boa chance de ajudar, porque o que acontece? Hoje em dia, para você jogar em 4K, o único hardware disponível era o PC, e quando a gente falava montar um PC para jogar em 4K, é um PC muito caro. As TVs 4K já estão mais acessíveis, o pessoal já começa a ter alguns equipamentos com suporte a 4K. Monitores também estão aparecendo, então o preço ainda precisa dar uma ajudinha para a galera para se arriscarem a isso. E até porque tem gamers que preferem investir em taxas de resposta mais lenta, frequências mais altas do que necessariamente resolução mais alta para jogar. Mas as TVs estão chegando aí, os PCs existem, mas são muito caros. A gente ainda não sabe o preço que o Xbox One X vai ter no Brasil. Provavelmente não vai ser simpático no começo, mas pela experiência que a gente tem com consoles, eles trazem mais desempenho por menos custo que o PC. E sempre que a gente fala menos custo, você aumenta as chances de popularizar. Então, sem dúvida, quando chegar o Xbox One X, aumenta as chances de popularizar o 4K. Perfeito, obrigado. Vamos lá, segunda. Essa é boa. Como resolver o problema do espaço interno nos consoles, sendo o Shone X ou mesmo um futuro console da Sony com uma quantidade absurda de espaço para apenas um jogo? Vou citar como exemplo o próprio Forza 7, que ocupa nada mais nada menos do que 99 GB. Isso sem as texturas em 4K. Como resolver isso? O único jeito é, da mesma forma que os jogos estão subindo de resolução, que está aumentando o tamanho dos jogos, que está fazendo eles passarem de 100 GB, é ficar mais barato componentes de memória e os videogames vêm com memórias maiores. Não adianta, é uma coisa puxa a outra, vai ter que acontecer dos dois lados. O hardware tem que ficar mais barato, mais acessível, com capacidades maiores, porque os jogos não tem outro jeito. Se vai partir para resolução maior, você precisa de texturas que acompanhem isso, os jogos vão ficar maiores e não tem volta. Então, vai ter que as duas coisas acontecerem de um lado e também do outro. Eu posso citar como exemplo aqui, só para desenvolver esse raciocínio, assim, o PS4 a gente consegue trocar um HD dele numa boa. Eu mesmo vi o seu vídeo da matéria da troca do HD no Xbox One, vi o sacrifício e a dor de cabeça que é. Provavelmente o Shone X vai vir com essa mesma dor de cabeça. Até onde eu estou sabendo, me corrija se eu estiver enganado, por favor, o aparelho só vai vir com HD de 1 TB. Não vi nenhum bando falando com maior, como por exemplo o Shone S, que tem modelos com 2 TB. Essa questão de usar HDs externos, você acha que compensa? Eu sei que eles permitem fazer isso, mas não é aquele trambolho ali que pode ser puxado, acontecer um acidente. O que você acha disso? Bom, tem das três possibilidades, a pior de todas que acontecem na indústria. A gente vê, por exemplo, em coisas como iPhone, alguns dispositivos, você tem uma memória e acabou. Essa é a pior alternativa e nenhuma das duas empresas está fazendo. Então, melhor assim, que você comprou, tem que comprar com bastante memória porque não dá para expandir depois. Esse é o maior erro maior erro não, né? É a estratégia de mercado pior para o consumidor e nenhuma das duas está fazendo, nem Sony nem Microsoft. Eu prefiro, particularmente, a opção de você conseguir pôr outro HD. Você comprar um HD maior e fazer o upgrade, porque você continua com videogame, não precisa ficar com penduricalho, não precisa ficar conectando, cuidando de HD externo, desconectando e aí fica sem o jogo, esse tipo de coisa, é a melhor solução. Mas não acho de todo mal você usar o HD externo, você dá essa opção, porque, como eu disse, o maior problema de todos era se o console chegasse com 1 TB, a única opção disponível para você ter mais memória era você comprar um outro com mais espaço. Aí seria o maior problema de todos, então acho que o pessoal vai acabar se obrigando a expandir a memória dos seus consoles, porque está ficando muito grande os jogos, e pelo menos a gente está vendo que as duas empresas deixam você fazer isso. Eu gostaria que a Microsoft fizesse um design fácil de você abrir, como é o caso do Play, de você abrir e trocar o HD, seria legal, mas o que importa é que eles não estão bloqueando a possibilidade de upgrade, de você pôr um outro HD, porque aí sim a gente teria um problema sério. Perfeito, muito obrigado. A última, hein? Nós dois, recentemente, tivemos uma conversa sobre a demo do Forza 7, em relação ao processador que eu tenho na minha máquina. Sua explicação me direcionou à questão do uso de apenas um core do processador pelos jogos. O que impede o uso de mais cores pelos desenvolvedores? Qual que é o problema?
Por exemplo, nós temos hoje processadores, como você mesmo comentou comigo, entramos na 8ª geração do Intel, onde temos 8 cores, 16 threads. Qual que é a dificuldade? Essa é uma questão bem complicada, porque o que acontece? Em relação aos consoles, já faz um tempo que a gente já tem processadores com 8 núcleos. O Xbox One e o PlayStation 4 usam aí processadores baseados em Jaguar da AMD, que já tem 8 núcleos faz bastante tempo. Então, em tese, aquele problema do ovo da galinha, né, de você não tá usando mais núcleos porque os hardwares não tem mais núcleo, na verdade já faz alguns anos que não deveria ser mais assim. A gente já tem consoles com mais hardware, com mais núcleos disponíveis. O que está acontecendo? Aconteceu no Forza Horizon 3, voltou a acontecer no Forza 7. Quando a gente analisa ali o uso dos núcleos, você vê que tem um uso muito intensivo de poucos deles. Isso é ruim porque, justamente como a indústria está crescendo para ter mais núcleos, deveria ser explorado esse recurso. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a questão de que não é todo computador que tem grande quantidade de núcleos ainda. Então fica esse balanço complicadíssimo entre fazer isso acontecer. Outra questão que às vezes faz estourar na ponta do PC e não estourar na ponta do console, e a gente vê isso em Forza Horizon e outros games, que quando o trabalho para otimizar o jogo, obviamente, é primeiro nos consoles, porque eles são o hardware mais homogêneo que existe. Então, se você faz rodar bem no console, você está atingindo o máximo de pessoas, e depois você começa a atacar nichos. É a grande crueldade com os jogadores de PC. Desculpa, mas você que tem um monitor ultra-wide, você é uma minoria. Então, eles vão se preocupar em fazer funcionar em Full HD para a galera que tem Xbox One, PS4, depois vão começar otimizando para os nichos mais, né, de forma secundária. E o PC tem um problema que, por ser mais diverso, ter características diferentes, algumas coisas acabam estourando só nele. O processador é um exemplo bom, porque o que acontece? Como muitas vezes o console trava a 30 FPS, os jogos, a carga no processador é bem menor, porque a gente tem, como está rodando só 30 FPS, o processador tem mais tempo para fazer todos os processos que ele precisa para fazer um novo quadro. Então, isso só estoura quando vai lá o jogador de PC com 60 FPS ou o psicopata que vai rodar 120 no seu monitor de 120 Hz. Esse é um problema que eles vão ver só depois que está rodando bem a 30, depois que está rodando bem a 60, que eles vão dar uma olhada, tá, vamos rodar a 120 para ver como é que vai rodar. E aí que começa a surgir esses problemas, mau uso de processador, otimização não está mais atendendo tão bem. Então, são raros os jogos que a gente vê, e quando tem, pode ver que eles fazem uma publicidade muito grande, e normalmente tem alguma parceria com empresas de hardware. Então, um exemplo é o Destiny, que está fazendo uma propaganda bastante grande de como vai vir para o PC, tem trabalhado bastante com a NVIDIA, eles têm trabalhado em conjunto, e são mais exceção do que necessariamente regras. E é uma questão lógica. Se você tem um tempo de desenvolvimento, você tem um bloco gigante de hardware que, se você fizer funcionar bem nele, você já vai atender 60% da comunidade gamer. Teu foco é ali. E aos poucos depois você mira os 20% que jogam em mais de Full HD, os 10% que jogam mais de 120 FPS, você vai atendendo os nichos. E o processador acaba virando isso. Porque o processador começa a estourar quando você tem uma taxa de quadros muito altas. E a maior parte das pessoas vai travar 60 e parar. Quando você começa a subir mais que isso, começa a estourar o processador, e infelizmente é a dificuldade de ser do nicho. Perfeito. Gente, esse aqui foi o Diego Quebra da Adrenaline. Muito obrigado e fiquem com a gente. Canal MTG, estamos com vocês na BGS 2017. Obrigado.